Olá, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem. Excelente dia, tarde ou noite. Não sei o horário que você está assistindo essa aula, mas é sempre uma alegria estar com todos vocês acompanhando o estudo do livro de Atos. Eu espero que você esteja realmente aprendendo, que você esteja gostando, né? E que esteja compartilhando aí com os seus amigos, com as pessoas, para que assim como você, eles também possam estar aprimorando os seus conhecimentos, estendendo, né, a sua linha de entendimento e conhecimento. Pois bem, no capítulo anterior, no capítulo 5, nós estudamos a respeito, né, dos apóstolos ali, que eles estavam fazendo muitos milagres, chamaram a atenção, né, dos fariseus, dos saduceus, dos líderes religiosos da época, foram presos, né, foram açoitados ali e se sentiram felizes por conta disso. A igreja estava crescendo, né? E agora vamos continuar mostrando mais o crescimento da igreja. Então, nós vamos estudar hoje o capítulo 6, tá? E vamos ver, como de costume, vamos ver aqui rapidamente o que vamos estudar. O capítulo 6, nós vamos abordar, obviamente, como sempre, o estudo do capítulo inteiro, tá bom? Esse é um capítulo curto, então eu imagino que essa aula não deverá ficar muito grande. Nós vamos entrar num ponto de falar a respeito da diferença entre a unção com óleo e a imposição de mãos, porque isso vai acabar acontecendo nesse capítulo. Então, eu achei por interessante trazer, porque às vezes as pessoas têm essas dúvidas. Quando usa óleo, quando não usa óleo, quando põe a mão, quando não põe a mão, quem pode fazer isso, quem não pode, o que a Bíblia fala a esse respeito? É uma lei? É um mandamento? É apenas uma prática? Enfim, nós vamos rapidamente estudar um pouco a esse respeito, porque talvez também seja a sua curiosidade. Vamos falar também de um lugar chamado Sinagoga dos Libertos, tá? Porque vai aparecer esse nome, né, em um dado momento desse capítulo, né, e dá atenção para um nome de uma sinagoga. Porém, é curioso, porque na época, pelo menos em Jerusalém, não era necessário terem sinagogas, porque havia o templo. Então, por que tinha uma sinagoga ali, né? Nós vamos começar hoje a falar de um homem chamado Estevão, né? Tem uma história muito bonita, embora triste no seu final, mas hoje vamos começar um pouco da história dele, né? Vamos falar um pouco, mas a história dele ela vai continuar no capítulo 7 de Atos, na verdade, né? E, como sempre, vamos fazer um fechamento do capítulo e uma reflexão. Tá bom, pessoal? Então, todos aí, todos prontos, Bíblia na mão, papel e caneta, né? Vamos que vamos. Então, vamos minimizar para nós lermos aqui. Atos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Então, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Amém? Então, nós vemos aqui, deixa eu diminuir aqui minha tela só para a gente poder apontar aqui no texto, junto com vocês, tá bom? Então, olha só, nós vemos aqui que a igreja estava crescendo, né? E por conta que estava crescendo, começam a surgir os problemas, tá? Então, vamos parar aqui um pouquinho. Perceba, todas as vezes que nós lemos Atos até agora, em vários momentos nós víamos que a igreja ia crescendo. E conforme a igreja ia crescendo, iam aparecendo problemas, né? Então, por exemplo, quando quando Pedro e João, lá em Atos 3, curaram aquele homem paralítico e teve aquela conversão ali de quase 5.000 pessoas, né? Ali nós vemos que
eles foram presos, né? Eles começaram a ser ameaçados para parar de falar de Jesus, né? Na sequência, ali um pouco mais à frente, nós vamos ver ali que a igreja tem um outro crescimento, de novo, né? Conforme eles vão fazendo curas, né? As pessoas vão sendo curadas, né? E a igreja vai tendo mais dificuldade. Vimos isso no capítulo anterior. No capítulo anterior do anterior, nós vimos, por exemplo, ali aquele caso de Safira e Ananias, né? Na verdade foi o capítulo 5 mesmo, né? Ananias e Safira, que eles estavam permitindo que o espírito ali de mentira começasse a entrar na igreja. Então percebe, a igreja vai crescendo, ela vai tendo problemas, não tem jeito, né? Necessidades vão aparecendo, pessoas vão tendo dificuldades. Às vezes você tem uma célula e quando a célula tem lá 2, 3 pessoas, então você começa a reclamar no sentido, ah, meu Deus, não vem ninguém, não cresce, tem uma dificuldade. Quando a sua célula já tem umas 15 pessoas, então você começa a ter problemas, por exemplo, problemas para administrar o seu tempo para cuidar das pessoas, problemas porque um às vezes quer fazer mais do que o outro. Então tem coisas de administrações ali. E a mesma coisa aqui, o que está acontecendo nesse momento com a igreja. Se nós voltarmos aqui para o texto, nós vamos ver aqui que eles tinham uma dificuldade entre as pessoas ali, judeus, né? Uns de fala hebraica, outros de fala grega, eles estavam reclamando por quê? Porque os alimentos não estavam sendo distribuídos de acordo, né, para as viúvas, né? Então, havia ali eu creio, como diz a palavra, havia ali um ministério para cuidar das viúvas ali, né? E estava havendo talvez uma negligência. E não, obviamente, porque os apóstolos queriam ser negligentes ou porque havia uma preferência entre um que falava hebraico ou que falava grego. Não era isso. A questão era que a igreja era muito grande, estava muito grande, e os apóstolos já não davam mais conta, não tinha mais como eles fazerem isso, né? Fazerem tudo. Então, o que eles fazem ali? Eles fazem assim, olha, então chegou a hora de começar a levantar ministérios na igreja. Começou a hora de ter oportunidade. Então, houve um crescimento, agora tem oportunidade, como a igreja cresceu, para que os membros que serviam a Cristo também crescessem juntos. Igreja sendo igreja. Só que aí eles disseram assim, olha, existem coisas que nós, apóstolos, temos que fazer, como, por exemplo, nos dedicarmos à oração, como diz aqui no versículo 4, nos dedicarmos à oração e ao ministério da palavra, né? Quer dizer, oração e palavra estão totalmente vinculados com a ação do Espírito Santo. Lembra, essa igreja era totalmente baseada pelo Espírito Santo. Eles seguiam aquilo que o Espírito Santo falava, aquilo que o Espírito Santo ensinava, que é o que deveria ser em todas as igrejas. Na sua igreja, na sua célula, no seu estudo bíblico, na sua casa, na minha, em todos os lugares onde é pregada a palavra, tem que haver a presença do Espírito Santo. Para que haja a presença do Espírito Santo, é necessário o quê? É necessário santidade, devoção, buscar o Senhor, comunhão, né? E, obviamente, estudar a palavra e oração. Então, nós vemos aqui que os apóstolos ali, eles escolhem, então, alguns homens, né, para fazer esse ministério. E dentre esses homens está um homem chamado Estevão, né, que fala aqui que ele é um homem cheio de fé e do Espírito Santo, tá? E vai ter alguns outros aqui também, tal, mas nós gravamos ele aqui em vermelho porque nós vamos falar dele hoje, né? E aí, no final, fala que quando foi consagrar essas pessoas para fazer o ministério, eles impuseram as mãos. Impuseram as mãos. Bom, então vamos aqui entrar numa questão. Deixa eu ir para o próximo slide aqui. Então vamos aqui para o próximo slide. Deixa eu minimizar aqui um pouquinho, né? E aqui nós vamos falar um pouco de unção com óleo e imposição de mãos. Unção com óleo e imposição de mãos, né? E por que eu estou trazendo isso para vocês aqui? Nós vimos no texto, né? Nós vimos no texto aqui anterior que eles impuseram as mãos igual ou semelhante a que nós vemos
onde eu estou apontando o meu mouse aqui, tá? Porém, nós também vemos que existia uma prática com unção com óleo, mas os discípulos não usaram óleo, eles só colocaram as mãos. Então, algumas questões, às vezes, elas aparecem. Então, algumas questões com isso, às vezes aparecem, as pessoas perguntam assim, tá, mas poxa, como que funciona isso? Por que que usa óleo? Ou por que que impõe as mãos? E quem que pode fazer isso? Quem que não pode? É só líder? É só pastor? Uma pessoa na sua casa pode fazer isso? O que a Bíblia fala a esse respeito? Então, nós vamos dar uma estudada aqui um pouco. Eu vou voltar aqui a dividir a tela para que a gente possa continuar aqui entendendo. Então, primeira coisa aqui. Vamos ver rapidamente aqui, pessoal, a respeito da unção com óleo. Deixa eu ler aqui o que está escrito. Inclusive, eu deixo bastante coisa escrita, pessoal, porque às vezes você que está estudando, você quer dar uma pausa no vídeo, quer anotar exatamente o que eu vou falar, então algumas coisas vocês devem ter percebido que eu deixo escrito para facilitar o teu estudo. Eu poderia ficar falando sem ler nem nada, mas eu acho que como é uma aula estudo, né, fica mais fácil para a gente entender. Então, olha só, a unção com óleo é uma unção bíblica, é uma ação bíblica, tá certo? No entanto, não tem nenhum mandamento bíblico que exige isso, que diz que você tem que fazer, não tem uma direção como um mandamento, como uma doutrina. Porém, tem muitos exemplos de como isso era usado. Inclusive, o próprio Deus, pessoal, ele fala com Moisés, né, a respeito de fazer um óleo de unção para ungir um tabernáculo. Se você estudou lá o Atos capítulo 2, se não estudou, vá até lá e dá uma olhadinha, mas ali fala, né, do tabernáculo que Deus ele fala para Moisés construir, e quando Moisés termina, Deus pede para que ele unja com óleo, né? Agora, por que a unção com óleo? Mas antes disso, deixa eu ler esse texto com vocês de Moisés. Olha só, em Êxodo, capítulo 30, do 22 ao 29. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois toma para ti das principais especiarias da mais pura mirra, 500 ciclos, e de canela aromática, a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, um hin. E disto farás o azeite da santa unção. Tá vendo? Azeite da unção. O perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da consagração e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro para os seus utensílios, o altar do incenso, o altar de holocausto, com todos os seus utensílios e a pia para a sua base. Assim santificará essas coisas, para que sejam santíssimas, tudo que nelas será santo. Amém? Então, nós vemos que tanto o óleo é importante que o próprio Deus dá uma determinação que Moisés fizesse isso para ungir algumas coisas. Então, gente, o óleo, ele representava ou representa o Espírito Santo. Amém? Principalmente nessa época do Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele atuava apenas em alguns momentos, não era sempre. Então, para ter essa representação, essa unção, Deus, então, ele faz esse pedido a Moisés para que ele use o óleo. Mas o óleo era usado só para isso? Não. Vamos ver aqui, deixa eu minimizar para nós lermos. Ó, o óleo, ele foi usado para ungir a reis. Ele era usado na época para ungir reis. Por exemplo, foi usado para ungir a Saul. Também Davi foi ungido com óleo, olha só. Mas aqui é Saul no exemplo. 1 Samuel 10:1. Então Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: Senhor, o que tem ungido como líder da herança dele. Percebe? Então, Samuel usou o óleo para ungir Saul como rei. Então, os reis eram ungidos com óleo pelos profetas para que eles recebessem então a autoridade de Deus para atuar como reis, tá bom? Olha só, também era usado para ungir pessoas e profetas. Em Salmos 105:15 fala: Não toquem os meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Então, isso é uma referência de que pessoas, né, eram ungidas também com óleo para ter algum tipo de consagração. Cura de enfermos, ó, em Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente?
chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E aqui em Êxodo 40, do 10 a 11, fala de santificar objetos. Acabamos de ler aqui no anterior, em Êxodo 30, mas em Êxodo 40 também vai estar falando mais ou menos a mesma coisa. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, santificarás o altar e o altar será santíssimo. Então ungirás a pia e a base santificarás. Amém? Então deixa eu voltar aqui para mim. Né? Então nós vemos, pessoal, que o óleo ele era usado ali para muitas coisas, né? Deus ele permitia que o óleo fosse usado, né? Então nós vimos que reis eram ungidos por profetas para que eles tivessem a autorização, né, de Deus ou a unção de Deus, por assim dizer, como reis, né? Então os profetas os ungiam, né? Nós vimos que os próprios profetas, ou homens de Deus, eram ungidos com óleo, nós temos ali no texto. Alguns utensílios, algumas coisas eram consagradas a Deus com óleo, tá bom? E também, né, nós vimos que enfermos eram ungidos com óleo para que eles fossem curados. Agora, surge uma questão. As pessoas perguntam assim, pastor, mas quem é que pode ungir com óleo? Todo mundo está autorizado a usar o óleo, né? O óleo é uma espécie de milagreiro, né? Você usa o óleo para fazer algum tipo de milagre? Não. O óleo por si só, pessoal, não tem poder algum. O óleo não é um amuleto. O óleo não pode ser tratado como um amuleto, tá certo? O óleo, ele é uma representação da unção de Deus. Então, para que você use esse tipo de coisa, você precisa ter uma autoridade. Então, ó, vamos voltar aqui na nossa apresentação aqui, ó. Eu vou minimizar minha tela aqui para você poder ler o que eu escrevi aqui, ó. Vamos lá. Ó, então quem pode ungir os outros? Pode ungir alguém que tem autoridade. Por exemplo, quando ele pede para orar pelos enfermos, em Tiago fala que ele chama os presbíteros. Quem eram os presbíteros? Os presbíteros da igreja ali eram aqueles chamados que tinham uma função, que tinham um cargo na igreja, alguém que tinham sido ungidos e receberam autoridade para fazer isso. Então, para você ungir alguém com óleo, você tinha que ter autoridade, tá? Agora, você tem autoridade sobre as suas coisas, por exemplo. Você tem autoridade sobre os seus filhos, né? Então, você tem autoridade sobre a sua casa, você tem autoridade sobre as suas coisas, são suas. Então, você tem autoridade para ungir com óleo, desde que você, obviamente, ande na presença do Senhor e tenha uma comunhão com o Espírito Santo. Amém? Agora, você não tem autoridade para ungir pessoas acima de você, né? A palavra do Senhor fala que nós temos que estar debaixo de autoridade. Então, você unge alguém que está, né? Ou talvez no mesmo nível de autoridade que você, se assim o Espírito comandar ou assim tiver um acordo, mas geralmente você unge a pessoa que está debaixo de você, tá certo? Então, assim, vou dar um exemplo de ministério. Eu sou pastor da igreja. Eu tenho autoridade para ungir os membros da minha igreja. Porém, eu não tenho autoridade para ungir o meu bispo. O meu bispo está hierarquicamente, espiritualmente acima de mim na hierarquia espiritual, né? Então, ele me unge, tá? Então, mais ou menos assim. Agora, vimos algo curioso, né? Aqui nós falamos da unção com óleo, espero que tenha te dado uma clarificada por enquanto. Mas nós vimos algo curioso. No finalzinho de Atos 6, né, que nós lemos agora, fala que os apóstolos, eles ungiram esses novos homens, esses 7 homens, apenas impondo as mãos. Eles não usaram óleo, eles impuseram as mãos. Agora, se eles impuseram as mãos, por que eles impuseram as mãos e não usaram óleo? Bom, antes disso, então, vamos falar o que é imposição de mãos. Então, vamos lá. Ó, imposição de mãos é uma ação bíblica, também como óleo, né? Mas, no entanto, também não há um mandamento bíblico que exige fisicamente impor as mãos para um ministério particular. Então, ó, impor as mãos é... Então, assim, quando você impõe as mãos, vamos lá, vamos refrasear aqui. Então, imposição de mãos é também a mesma coisa que o óleo. Não é uma direção bíblica, digo assim, não é uma regra, não é um vai e faça, mas muitos faziam isso
e também entendemos que existe uma autoridade, uma autorização para isso. Então, quando é que a imposição de mãos sem o óleo era feita? Então, vamos lá, olha só. Impor as mãos é demonstrar comunhão, concordância ou fazer-se participante de algo. Era assim que faziam os sacerdotes com os sacrifícios, quando os ofertantes se identificavam com as vítimas. Por exemplo, Levítico 8,14. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado. Em 2 Crônicas 29:23, então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado perante o rei e a congregação e lhes impuseram as mãos. Vamos só lembrar da prática. Antigamente, antes de Jesus, quando você tinha um pecado e queria ser liberto, queria ser perdoado desse pecado, o pecado ele exigia que um animal morresse ou que algo morresse. O pecado gera a morte. Então, para que a morte não viesse sobre você, na teoria, você pegaria um animal, né, um bode, um cabrito, um novilho, você levava até o sacerdote. Então, o que acontecia? O sacerdote colocava a mão na cabeça desse animal, né, como se ele estivesse em concordância com você, que está entregando o animal, para que o pecado que recairia sobre você caísse então sobre aquele animal e ele morresse no seu lugar. Compreende? Por isso, então, que no Novo Testamento é Jesus Cristo que morre como o cordeiro em nosso lugar, tá bom? Então, a imposição de mãos era um ato de concordância. Outra coisa, ó, a imposição de mãos podia significar a consagração de alguém para uma determinada função. Olha o que diz aqui em número 27, do 22 a 23. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué, apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a consagração, sobre ele impôs as suas mãos e lhe deu ordens como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Amém? Então nós estamos vendo aqui uma consagração que está sendo feita apenas impondo as mãos. A Bíblia não está dizendo que usou óleo aqui. Se usou, não está escrito, mas contudo, o que está claro é que as mãos foram impostas aqui numa consagração. Então, nós estamos vendo que não necessariamente a consagração precisava de óleo, embora isso era uma via de regra na época dos reis, né? Você vai ver que os reis eram derramado óleo ali como aquele rito, espiritual ali, mas aqui nesse momento não está sendo usado óleo, apenas a imposição de mãos, tá? Um outro ponto aqui, ó. Os apóstolos tinham o poder de impor as mãos, né? Para que a pessoa recebesse o Espírito Santo, ó. Embora não chegamos em Atos 8 ainda, mas vamos ler só por, né? Atos 8 diz assim, 8, 17 e 18. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição de mãos os apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Aqui é uma história que eu vou contar depois, mas vocês viram que eles não precisaram usar o óleo para que as pessoas recebessem o Espírito. Somente a imposição de mãos já foi o suficiente. Os apóstolos tinham também o poder de conceder um dom à pessoa pela imposição de mãos. Olha, em 2 Timóteo 1,6, fala assim: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Então, a imposição de mãos ela também trazia algo que fazia com que as pessoas, né, elas recebessem de algum tipo de dom, né? Não é uma regra de prática, mas aqui diz um exemplo de isso que aconteceu, né? Ó, e também aqui embaixo, em Atos 28, também lá no final de Atos, é o último capítulo de Atos, na verdade, os apóstolos também podiam, eventualmente, impor as mãos ao curar alguém. Ó, e aconteceu de estar de cama enfermo de febre e desinteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Amém, pessoal? Então, nós estamos vendo aqui alguns relatos de imposição de mãos sem a unção do óleo. Então, aí você vai me perguntar, mas pastor, por quê?
que acontece isso? Lembra que eu falei para vocês que o óleo é uma representação do Espírito Santo, né? Ele é uma representação. Ele não é proibido de usar. Ele é usado, a igreja hoje usa muito, muitas pessoas usam, né? E às vezes em encontros, né, espirituais, revisões de vida, no caso da nossa igreja, os líderes, eles usam óleo para ungir as pessoas, e muitos recebem o Espírito Santo com a imposição de mãos com o óleo. Mas o que eu quero dizer é que não necessariamente o óleo é necessário. O óleo, ele afigura o Espírito. Mas se o Espírito habita em você, e você está em santidade, você não precisa do óleo. As suas mãos, elas estão cheias do que há em você. Então você transfere, por assim dizer, vai, ou emana de você a presença do Espírito Santo. Amém? Vamos ver aqui Jesus agora, em alguns momentos que ele impôs as mãos, pessoal. Ó, e ali, Lucas 13, do 11 ao 23. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Então você vê Jesus ele impondo as mãos sem unção do óleo para que aquela mulher fosse curada. Um outro momento aqui em Marcos 10, 16. Tomando-os nos seus braços e impondo-lhe as mãos, os abençoou. Aqui é um texto que está falando de Jesus com as crianças, né? Você vê que Jesus coloca as mãos sobre eles e os abençoa, né? E mais um texto aqui, deixa eu minimizar para você ver a imagem, né? Lucas 4:40. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Percebe? Então Jesus impunha as mãos e colocava e fazia os milagres. Agora, né? Jesus fez muitas curas impondo as mãos, só que também teve curas que Jesus ele não impôs as mãos para fazer cura, né? Teve cura de pessoas que Jesus apenas deu uma palavra. Teve cura de um cego que Jesus, ele, com a saliva dele, ele faz um barro e coloca no olho da pessoa. Quer dizer, Jesus, às vezes, só de falar, curava. Ele não necessariamente precisava impor as mãos, mas nós vimos que ele impôs as mãos. Agora, pelo menos nos textos bíblicos que lemos, ou né, o que estudamos, nós não vemos em nenhum momento Jesus usar óleo. Em nenhum momento Jesus ungiu ninguém com óleo, né? E por que isso? Por que será que Jesus não ungiu ninguém com óleo? Olha, talvez porque a própria unção do Espírito já habitava nele. Amém? Talvez porque ele não precisasse do óleo, tá? Como eu falei antes, Jesus ele era cheio do Espírito Santo. Amém? Ele é Deus. Então ele não precisava de um arquétipo que mostrava ou representava algo, né? Para que ele usasse. Então, ou porque simplesmente ele não quis usar, pessoal. Então, algumas pessoas entram nessas neuras assim. Ah, Jesus não usava óleo. Será que é sério? Gente, não é porque Jesus não usava, é que é errado usar, né? Quer ver algo, ó? Depois aqui, Jesus proibiu óleo? Ou não gostava que ele fosse usar? Não, Jesus não proibiu nada. Quer ver? Vamos ler esse texto comigo, ó. Marcos 6, do 7 ao 13. Fala assim: chamou a si os 12 e começou a enviá-los a dois e dois. Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas e que não vestissem suas túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela e até partirdes dali. E tantos quanto vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aqueles daquela cidade. E saindo eles pregavam que se arrependessem. Verso 13, importante. E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então, nós estamos vendo aqui, pessoal, Jesus ele manda né, os 12
a primeira vez a irem a campo, né? Vão lá, preguem a palavra, levem a salvação. Aqueles que receberem vocês, fiquem com essas pessoas. Aqueles que não receberem, vão embora, mas unjam-os, né? Com óleo e façam o que tem que ser feito, tá bom? Então, vocês veem que o próprio Jesus, ele manda os discípulos, eles usam o óleo. E Jesus não está reprimindo isso de maneira nenhuma. Então, pessoal, ó, a imposição de mãos no Novo Testamento parece que ela substitui a unção com óleo. Porém, o óleo era usado para curar enfermos físicos, espirituais também. No Novo Testamento, não existe menção de que alguém foi ungido com óleo para receber um ministério. Porém, também não há menção que proíba. Mas entendemos que, embora o óleo não tenha poder algum e não pode ser usado como amuleto, mas o ato da unção com óleo, assim como era feito em pessoas separadas, profetas e reis, ele nos trará uma conotação de bênção do Senhor, né, e até de honra. Agora tem um alerta a respeito de imposição de mãos que eu posso também entender da unção para a unção com óleo também. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Então, pessoal, deixa eu parar aqui. O que isso fala? Basicamente, ele diz assim: não unja ninguém precipitadamente que não está pronto. Eu vejo igrejas que, para manter uma pessoa no ministério, a pessoa chega, fica ali 1, 2 semanas, talvez ela já era cristão de outro lugar, talvez, enfim, né? Já conhecia um pouco de Deus, e aí os líderes daquela igreja, para fazer com que a pessoa fique na igreja, ela oferece cargos, né? Por exemplo, olha, você toca? Toco. Ah, então pode vir começar a tocar com a gente aí. A pessoa chegou na igreja tipo 2 semanas, não sabe do passado, não sabe se a pessoa espiritualmente está pronta para isso, né? E coloca a pessoa para fazer o ministério. Outros colocam pessoas para liderar grupos. Às vezes as pessoas nem participam daquela igreja, né? Tá indo visitar e, né, os pastores ou a liderança simplesmente vão dando cargos e posições para que as pessoas façam a obra na igreja e permaneçam na igreja. Gente, isso é muito, muito complicado. Complicado primeiramente para a pessoa que está assumindo aquela responsabilidade, porque tudo que você fizer para Deus, você tem que estar espiritualmente preparado. É claro que nós nunca estaremos 100% prontos no sentido de sermos os melhores levitas, os melhores pastores, as pessoas mais corretas e mantendo em santidade 100%. Nós somos pecadores, isso é fato. Contudo, a pessoa que ela vai assumir o ministério, ela tem que ter consciência do que ela está fazendo. Ela tem que ter uma cobertura espiritual, ela precisa estar em aliança com Deus, ela tem que estar em um relacionamento com Deus ativo. Amém? Pecado, nós pecamos, mas tem que ser aquela pessoa que ela tem consciência do pecado, né? Às vezes a pessoa, ela é colocada no ministério, mas ela está vivendo uma vida de adultério. Às vezes ela está vivendo uma vida de entregas a vícios ou a um monte de coisas, né? E ela acaba profanando a imagem de Cristo, escandalizando a igreja. Quantas vezes você escuta, não é, de músicos, levitas que seguiam a Deus até um dado momento, e depois eles profanam aquilo que eles estão ensinando, né, e trazem para a igreja um escândalo, né? Então, é muito complicado. Então, esse recado é para você que é líder. Você não precisa ungir as pessoas e colocá-las em determinadas funções só para agradar alguém, para agradar aquelas pessoas, ou para fazer com que elas fiquem na sua igreja. Não corrompa, não prostitua o ministério. Faça de acordo com o Espírito Santo mandar. Acompanhe as pessoas e unja apenas no momento que você sentir de Deus e não por ninguém, que é chegada a hora e que aquela pessoa que você está prestes a ungir, que ela já tenha mostrado frutos de arrependimento, frutos do Espírito Santo na vida dela. Amém? Hashtag fica a dica aí. Agora, voltando para cá, né? Então, nós entendemos aqui a unção com óleo e a unção, né, de imposição de mãos. Vamos continuar e caminhar para o final aqui do nosso texto. Ó, Atos 6, do 7 ao 15. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Amém? Então, você vê que a palavra de Deus ela vai crescendo, ela não para. Assim, a palavra de Deus se espalhava
crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, de novo aqui, ó, verso 8, né? Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria do Espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitavam o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Sinédrio de novo aqui, pessoal. Falamos na última aula, o que era o Sinédrio. Ali, apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Amém? Então, pessoal, nós estamos vendo aqui um momento que a igreja vai crescendo, né? Como nós estamos continuando, e aqui vai aparecer um personagem, né? Que na verdade ele é um daqueles que foi ungidos para cuidar das viúvas, né? Um homem chamado Estevão. E esse Estevão aqui, ele então começa a propagar a palavra de Deus. Ele começa como todos os outros, né? E a Bíblia diz algo curioso sobre ele, né? Fala que ele era cheio do Espírito Santo. Então, esse homem, eu tenho que entender que ele tinha uma comunhão com Deus de uma maneira mais aprofundada, né? Ele tinha uma comunhão com Cristo, uma comunhão com o Espírito grande, porque dele saía a virtude, né? Só que aqui vai contar a respeito de algo curioso. Fala que ele teve problemas com uma tal de Sinagoga dos Libertos, né? Agora vamos parar um pouquinho, deixa eu voltar aqui para minha tela. Então, ó, Sinagoga dos Libertos, né? O que é essa Sinagoga dos Libertos? O que os comentaristas falam? Vamos ler aqui os comentários aqui, pessoal. Comentários. Bom, historicamente em Jerusalém, não haviam sinagogas, né? Pois ali o templo dispensava, havia o templo e o templo dispensava as sinagogas. Então lembra, as sinagogas eram lugares pequenos para estudo, né? Havia muitas sinagogas espalhadas por Israel, mas ali em específico em Jerusalém não deveriam ter sinagogas, porque tinha o templo era gigantesco, né? E era o lugar principal. Então não tinha sinagogas. Porém, contudo, né, alguns comentaristas eles acreditam que haviam reuniões de grupos, né, estilo sinagoga, espalhadas, né, naquela região, né? Embora a Bíblia apenas menciona uma, que é essa. Você não vai encontrar outra sinagoga ali em Jerusalém falando a não ser essa sinagoga, mas entende-se que haviam outras por ali. Talvez, né? Pois bem, agora, essa sinagoga em específico, qual que era a função dela? E por que chamava Sinagoga dos Libertos? Então vamos ler os comentários 3 e 4. Bom, era um espaço frequentado por peregrinos, turistas e imigrantes de passagem ou permanentemente. Reuniam-se ali para debater a teologia e estudar a Torá, na versão grega. Ali se reuniam os sirineus, alexandrinos, cipriotas, tarsenses, enfim, gente de toda a parte do mundo que visitava a Cidade Santa. Também acreditava que haviam ali escravos que foram libertos, né? Que talvez eles que fundaram essa sinagoga. Né? Daí, Sinagoga dos Libertos, né? No ponto 4 aqui. Portanto, os associados com a Sinagoga dos Libertos talvez fossem escravos libertos que se haviam tornado prosélitos judaicos, ou então judeus levados cativos pelos romanos, mas posteriormente libertos, né? Então, nós estamos vendo aqui, pessoal, que havia uma sinagoga ali de pessoas que debatiam algumas coisas ali dos judeus. E aí nós vemos, vamos voltar aqui ao texto, né, antes de eu entrar para o fechamento, finalmente aqui, nós vemos então ali, pessoal, que Estevão, ele vai
pregar o evangelho, como todos estão pregando. Ele vai nessa sinagoga, ele vai até ali nesses libertos, ele começa ali a falar de Deus ali. E aqui fala que como ele era um homem cheio, homem cheio da graça e do poder de Deus, né? Nós lemos no comecinho aqui, ó, vamos voltar para cá, pessoal. Nós lemos também que ele era cheio, ó, né? Deixa eu voltar aqui no começo, ó, homem cheio de fé e do Espírito Santo, né? Então nós vemos, pessoal, que ele não era um homem comum, e ele vai ali para debater ali com estes homens. E fala que, por mais que esses homens tentavam ali debater com ele, eles não conseguiam resistir. Por quê? Porque o Estevão estava cheio do Espírito Santo. Então nós vemos, perdão, então nós vemos que ele cheio do Espírito Santo, né, mais uma vez, o Espírito Santo incomoda o inimigo. O Espírito Santo incomoda, as pessoas ficam incomodadas com a verdade, as pessoas ficam incomodadas com o que é correto, né? Ainda mais nos tempos de hoje, perceba que está acontecendo uma inversão de valores, o que é correto, o que sempre foi correto, valores familiares, valores culturais, valores de doutrina, sempre o que foi correto agora passa a ser errado, né? E nós passamos a ser cada vez mais perseguidos, né? Ou pessoas falam que os cristãos são retrógrados, né? Que voltam ao passado. Mas eu não quero entrar nesse ponto aqui. O ponto é que Estevão está ali incomodando, né? Ele está numa posição ali que os discípulos estão, né? Os discípulos, perdão, que os judeus ali, né? Libertos ou não, mas enfim, eles vão contra. E isso começa a incomodar ao ponto de eles subornarem as pessoas para fazer um mau julgamento de Estevão, né? E fala ali que eles incitaram, né, o povo ali, incitaram os mestres da lei, né? Então, quer dizer, nós vamos ver aqui, pessoal, contudo, um início, né, uma falsa acusação contra um homem de Deus, né? E nós vamos entender como que isso vai acabar se desenrolando, tá bom, pessoal? Esse vai ser o gancho para nossa próxima aula, tá certo? Contudo, agora, como um fechamento para nós aqui, fechamento da aula, né? Estamos chegando no final da nossa aula. Então, o que nós vimos aqui hoje? Nós vimos que a igreja, conforme ela vai crescendo, ela vai necessitando de recursos físicos, né? Pessoas para ajudarem no ministério. E as pessoas vão crescendo. Só que as pessoas que nós devemos colocar no nosso ministério, elas precisam estar aliançadas com o Espírito Santo. Tem que estar aliançado com a doutrina da igreja, tem que estar aliançado com a doutrina dos apóstolos, tem que estar aliançado com a doutrina do Senhor, tem que estar, né, com coração de servo, coração para fazer, e não buscar um título, e não buscar apenas um reconhecimento. O nosso reconhecimento é que nós, na verdade, temos que reconhecer que Jesus morreu por nós, e nós fazemos isso por amor. Então, se você vai fazer algo, faça por amor e não por reconhecimento. Faça pela vontade do Espírito e não para mostrar que você está certo, mas para mostrar que o Espírito age sobre a sua vida. E não coloque pessoas que não estão preparadas ainda para fazer o ministério. Se ela ainda não está preparada, invista discipulado, invista tempo, invista doutrina, ensine a palavra, ande com ela, até com que ela vá e ela avance. E nós vemos no final que a perseguição sempre há. Haverão falsos testemunhos, falsas pessoas que levantarão palavras de mentira contra você, contra mim, contra a igreja. Porém, isso nunca deve ser um motivo para você negar a sua fé de maneira alguma. Amém? Nós vamos continuar no capítulo 7, falando do que vai acontecer desse julgamento agora, né, que Estevão, né, ele vai acabar sofrendo por conta dessas falsas acusações. Então, esteja comigo na fé, né, na próxima semana, já estaremos colocando aqui o capítulo 7 de Atos e vamos continuar essa história. Amém, pessoal? Antes da oração, gostaria mais uma vez de pedir, curta o vídeo, coloque seus comentários. Se você tiver perguntas, escreva as suas perguntas, eu devo estar respondendo elas muito em breve, tá bom? Eu quero fazer um vídeo separado desse, de repente até quem sabe num canal diferente, não sei, estou pensando em algumas coisas estratégicas para poder propagar melhor a palavra do Senhor, mas eu quero, né, interagir com vocês, né? Quem sabe, né? Nós não fazemos, de repente, uma aula ao vivo em algum dos capítulos desses. Vamos ver, né? Amém, pessoal? Me ajudem a divulgar essa obra que Deus tem feito. Agora, nesse momento, se você puder, tiver condições e quiser, feche seus olhos, curva a sua cabeça que nós vamos orar encerrando a aula. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós
Agradecemos por mais essa aula, por mais esse tempo de devocional, mais esse tempo de estar na tua presença, Pai. Nós louvamos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a tua palavra, enquanto ainda é permitido. Abençoe, Deus, a cada pessoa que está acompanhando essa aula até este momento, que elas possam ser usadas, tocadas, cheias da sua presença, cheias do teu Espírito Santo, Senhor. Assim que eu te louvo nessa hora e te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha um excelente dia na presença do Senhor, na presença do Espírito, no nome de Jesus Cristo. Amém.